que você está aqui, porque eu sei que essa palavra vai ser uma palavra que vai marcar muito o seu coração. Então eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e falasse assim: essa palavra é para você. Porque eu não sei você, mas a gente tem o costume de pensar assim: ai, se aquela pessoa estivesse aqui, aquela outra é que precisava ouvir. Mas essa palavra é para você que está aqui nessa noite, amém? Eu gostaria de chamar a Franci, minha discípula, uma mulher de Deus, que vai falar um pouco daquilo que Deus fez na vida dela, através da vida dela, e sei que vocês vão ser tremendamente abençoados por ela. Gostaria que você estendesse a sua mão para nós orarmos por ela. Pai, aqui está a sua filha, a Franci. Senhor, o Senhor conhece o coração dela e sabe de tudo aquilo que ela tem vivido, tudo aquilo que ela tem aprendido no Senhor, Pai. Que nessa noite ela seja a tua boca nesse lugar. Que nessa noite, Senhor, ela seja a tua palavra, Senhor, viva e eficaz. E que a tua palavra, Senhor, corte os corações das pessoas que estão aqui a ponto de dividir alma e espírito, Deus. Em nome de Jesus, Pai, usa a vida dela com poder, Pai, porque tudo aquilo que ela vai falar, ela tem propriedade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, lá onde nós moramos, nós falamos leite quente da dor de dente. Então, se vocês verem a gente puxando R, falando T, boa noite, é normal para nós, tá? Ontem ainda a pastora Silvana falou uma palavra, permaneça. E eu ouvi um zunzinho assim, né? Então, queridos, é só para descontrair um pouco isso que eu falei, tá? Mas a gente gostou muito de vocês. Vocês aqui do Pará têm nos tratado com um amor muito grande. E é esse amor que vai fazer toda a diferença na tua vida a partir de hoje. Amém, queridos? O tema da nossa ministração nessa noite é vencendo a esterilidade espiritual. Queridos, para começar, eu gostaria, não precisa nem abrir a Bíblia, o João Vitor vai colocar no Data Show. Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. Onde diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Queridos, quando Deus criou eu e você, Ele colocou no nosso DNA algo que só vai ser totalmente completo quando nós cumprirmos isso que está escrito aqui: dominai e multiplicai. Estão entendendo? Quem aqui já saiu fazer compra, principalmente as mulheres agora? Quem aqui já saiu fazer compra porque estava triste? Confessa o pecado, irmão. Eu já saí várias vezes, né? Porque a gente sai para comprar alguma coisa quando nós estamos com o nosso coração triste, quando nós estamos com a nossa alma batida. E por um momento nós até ficamos alegres, nós até ficamos felizes por um momento, mas depois aquela tristeza, aquele vazio que você sentia volta dentro do teu coração. Por quê? Porque você não está fazendo, você não está praticando na tua vida esse propósito que Deus tem para mim e para você, que é
sempre tive tudo na medida do possível. Meus pais sempre me deram. E eu continuo triste. Eu continuava com aquela vida triste, apática, abatida. E eu pensava assim: eu preciso viajar. Eu preciso viajar para eu ser uma pessoa feliz. E eu fui conversar com os meus pais e eles falaram: vai, filha, se é para você ser feliz, vai. E eu fui. E eu fui para Londres, fui para Paris, fui para Espanha, fiquei vários dias lá, achando que aquilo ia trazer a felicidade, que aquilo ia suprir esse vazio dentro do nosso coração, que só é preenchido quando você realizar o propósito que Deus tem para a tua vida, que nada mais é do que formar discípulos, nada mais é do que ganhar pessoas para Jesus. Então, queridos, para que isso aconteça na minha e na tua vida, a gente vai precisar sair da zona de conforto. A gente vai precisar abrir mão de algumas coisas. Eu vou precisar, você vai precisar. Mas eu garanto para você que a felicidade que você vai ter, que aquele amor, aquele desejo, aquela felicidade, o teu coração transbordante, não vai ser mais por coisas, por viagens, mas vai ser por Jesus. Porque Ele é gratificante. Ele enche o nosso coração. Amém, queridos? Em Samuel, 1 Samuel 1 e 1, 2, 1 Samuel 1 e 1, 2, diz assim: havia certo homem de Ramataim Sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Queridos, depois vocês podem continuar lendo essa história de Ana na casa de vocês, é muito legal. Ana, ela desejava muito ter filhos naturais, e ela não conseguia. Ela era estéril, ela não tinha filhos. Ana, diz a Bíblia, que ela queria tanto um filho, que ela orava muito. E o sacerdote chegou a achar que ela estava embriagada, que ela estava bêbada, de tanto que ela clamava por um filho. Lá no Antigo Testamento, a mulher que era estéril, ela era desprezada pela sociedade. Ela era deixada de lado. E o marido dessa mulher, ele podia desmanchar o casamento, porque ela não era frutífera, ela não dava filhos. Depois, no versículo 20 a 22, vocês vão ver que Ana concebeu um filho. E diz a Bíblia que Samuel, que foi o filho de Ana, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Tudo que ele falou se cumpriu. Tudo. Ah, Franci, mas por que você está falando tudo isso? Eu estou falando isso, queridos, porque eu vou fazer uma analogia para que vocês possam entender o que é a esterilidade espiritual. Amém? Esterilidade espiritual é quando uma pessoa que se diz cristã, uma pessoa que já passou pelo encontro com Deus. Quem aqui já passou pelo encontro com Deus? Amém. Quando essa pessoa já passou pelo encontro com Deus, teve um encontro com Deus, com Jesus, e ainda não ganhou ninguém para Jesus. Se você que está aqui hoje nessa noite teve um encontro com Deus e você não ganhou uma pessoa, pelo menos para Jesus,
espiritualmente. Amém? Mas, graças a Deus, que existem formas e meios para que nós possamos combater essa esterilidade espiritual. E, queridos, hoje eu tenho a minha célula, e eu tenho várias mulheres que vão na célula, tenho 4 líderes que já são multiplicadas, mas nem sempre foi assim. Eu também fui estéril espiritualmente, porque eu moro numa cidade pequena, a gente conhece todo mundo, e eu me achava muito boa, eu achava que eu falava bem, que eu agradava as pessoas. Então eu pensei assim: a minha célula vai bombar. Oh, glória a Deus, eu vou bombar, vou arrasar. Queridos, a minha célula começou e aconteceu tudo ao contrário. Passou um ano, eu tinha uma pessoa que ia na minha célula. No segundo ano foi mais uma. E eu ia e falava para minha líder, eu faço tudo certo. Eu converso com as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, mas parece que não vai. Parece que não anda. Porque eu era estéril espiritualmente. Aí, eu comecei a orar e pedir para Deus: Deus, me dá algumas estratégias. Dá, Senhor, algo para que eu possa mudar isso em mim, porque eu quero, Pai, continuar, eu quero fazer esse propósito que o Senhor tem para a minha vida. E num dia que eu estava orando, porque eu confesso para vocês que durante esse ano, primeiro ano de líder de célula, eu estudava muito a Bíblia, religiosa de mão cheia, mas eu não tinha intimidade com Deus, eu não orava. É mais ou menos assim. Quem aqui é remo? Oh, égua! Oh, viu como eu já sou paraense? Ah, muito bem. Qual é um jogador famoso desse time? Rafael é você. Qual é o nome de um jogador famoso? Não tem ninguém? Então eu vou falar do meu time. Vocês viram que eu tentei, né? Vocês viram. Eu sou corintiana. Muito bem. Sou corintiana. Quem aqui lembra da época que o Ronaldinho jogava no Corinthians? Lembra, né? Eu também lembro. Queridos, eu sabia tudo do Ronaldo. Tudo. O que você me perguntasse, eu sabia. Qual a comida que ele mais gosta, qual a cor que ele gosta, aonde que ele mora, quem ele namorava. Eu conhecia tudo do Ronaldo. Mas eu nunca tive intimidade com o Ronaldo. Eu nunca conversei com o Ronaldo. Eu nunca fui na casa dele e ele nunca foi na minha. Vocês conseguiram entender a diferença entre você conhecer Deus e entre você ter intimidade com Deus? Vocês conseguiram entender, queridos? A minha célula só bombou, a minha célula só foi para frente quando eu entendi isso. Quando eu entendi que eu precisava ter intimidade com Deus. Aí, queridos, eu sempre falo que muitas vezes nós focamos numa pessoa. Ai, aquela pessoa eu vou convidar para ir na minha célula. E às vezes Deus está colocando a pessoa na tua frente e você não consegue imaginar que aquela pessoa é para ir na tua célula. Eu vou dar um exemplo para vocês
Franci, volta lá e convida a Vivi para ir na tua célula. Eu voltei. Eu falei: Vivi, eu tenho um convite para fazer para você. Ela olhou assim, assustada para mim, né? E falou assim: que é, Franci? E eu falei: eu gostaria que você fosse na minha célula, é hoje à noite. Ela olhou para mim e ela falou assim: sério? Eu falei: sério? Ela falou assim: faz 1 ano que eu espero por esse convite. Queridos, às vezes a pessoa está na tua frente, mas você não consegue ver o potencial nela como um discípulo teu. Muda o teu foco. Muda o teu foco para poder ganhar as pessoas. Amém, queridos? Existem algumas causas da nossa esterilidade espiritual. E na vida com Deus, nós começamos sendo crianças. Às vezes a gente não conhece muita coisa, a gente não sabe nem achar Abacuque na Bíblia, né? É uma coisa assim, muito difícil. A gente tem certas dificuldades. Mas pensa bem, quem aqui é mãe de criança bebezinho? Ou pai de bebezinho, 1 ano? Ninguém? Ah, aqui. Uma criança com 1 ano dá trabalho, não dá? Bastante. Ela cai, você tem que dar a mão junto a ela, ir caminhando junto com ela. De repente, ela começa a dar os primeiros passos sozinho. É ou não é? Na vida espiritual, queridos, é a mesma coisa. Quando a pessoa está conhecendo Jesus, ela não vai vir sozinha para a igreja. Você vai ter que pegar na mão dela, trazer ela, levar para a tua célula. Ela vai cair. Não adianta você apontar o dedo e falar: olha aí, não quer nada com nada. Não, querido. Não. Ele vai cair, você vai ter que ir lá e levantar com amor. Você vai ter que estender a tua mão. Você vai ter que falar: querido, o que está acontecendo com você? Sabe quando um pai fala com o filho, corrige o filho? Na vida espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora eu pergunto para vocês: é bonito uma pessoa de 20 anos chupando bico? É bico que fala aqui ou chupeta? Bico? Pipo? Oh, ego! Vou voltar paraense, né? Então, é bonito uma pessoa de 20 anos chupando pipo? É feio, né? É muito feio um cristão de algum tempo de caminhada sem ganhar pessoas para Jesus. É sinal que ele continua a viver na fé. É sinal que ele está continuando a ser estéril. Então agora, queridos, vocês vão ver aquilo que causa a esterilidade espiritual na minha e na tua vida. E a primeira coisa, abram bem os ouvidos: falta de oração. Queridos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem dançar, vocês podem fazer teatro, vocês podem fazer tudo isso. É muito bom e deve fazer. Mas se você não orar, se você não for lá para o teu quarto secreto, se você não gastar um tempo com Jesus, você vai continuar estéril espiritualmente. Não adianta nada você viver de eventos. Não adianta. Você precisa, em primeiro lugar, ter uma vida de oração. Orar o tempo inteiro. Eu lembro que faz 8 anos que eu me converti para Jesus. 8 anos apenas. E eu lembro que eu falava assim: Deus, eu quero
quero, Pai, aprender a orar. Eu não sei o que é isso. Eu sempre aprendi a rezar. Eu quero orar. Eu quero agradar o teu coração, mas eu não sei como fazer. Querido, Deus vê o teu coração. Quando eu comecei a ser sincera com Deus, quando eu tirei a máscara e quando eu falei assim: Deus, me ajuda. Deus, eu não quero mais ser religiosa. Deus, eu não quero mais ouvir falar de você e dizer que eu conheço o Senhor, Deus. Eu não quero mais isso. Mas eu quero ter intimidade contigo, Deus. Eu quero isso para a minha vida, porque eu vejo isso na vida da minha líder. Eu vejo, Deus, e o Senhor não faz ascensão de pessoas. Se ela pode, eu também posso, e eu quero isso para a minha vida, Deus. Querido, tudo que eu falar aqui, talvez não vai ficar dentro do teu coração, mas uma coisa é fundamental, e é desejo do meu coração que isso fique muito claro no teu coração. Você não vai conseguir nada. Você não vai ser líder de célula se você não tiver uma vida de oração. Pode até ir por um tempo, mas não vai permanecer. Amém, queridos? A primeira coisa que causa esterilidade espiritual é a falta de oração. Segunda coisa, mau testemunho. Aquela pessoa que não dá testemunho, aquela pessoa que é crente só aqui dentro da igreja, sabe? Paz do Senhor, irmã. Ai, querido, vira as costas, vai na panificadora. A moça, você pede 3 pães, ela te dá 4. Mas é uma retardada mesmo. Olha só, eu pedi uma coisa, ela me deu outra. Mas é um tipo, por isso que não vai para frente. Merece aqui mesmo. Queridos, eu sempre fui muito soberba. Sempre fui. Eu sempre achei que o meu R$50 valia mais do que o teu. Eu sempre achava isso. Então eu achava que as pessoas tinham que fazer as coisas para mim porque eu era tal. Queridos, quando eu entendi que eu preciso diminuir, quando eu entendi que eu devo tratar o outro sempre melhor do que eu, tudo começou a mudar na minha vida. Nós começamos a mudar a nossa história. O Chico, meu esposo, hoje pela manhã ele falou que tem um barzinho lá onde a gente mora, que as pessoas disputam. Quando a gente chega lá, os garçons disputam para ver, porque todos querem atender nós, porque é testemunho. Tem uma pessoa hoje na nossa igreja, líder de célula, ela era balconista de supermercado, caixa de supermercado, e ela sempre fala que eu fiz parte não da conversão dela, mas eu fiz parte da vida dela, da história dela. Porque toda vez que a gente ia no supermercado, quando passava no caixa, eu sempre tirava um iogurte e dava para ela. Sabe quando a gente compra a bandejinha? Tira um iogurte e dá para ela. Outro dia era uma banana, entrega para ela. E assim foi. Hoje ela é líder de célula na nossa igreja. É você ter um bom testemunho. A terceira causa da esterilidade espiritual: pecados ocultos. Queridos, sabe aquilo que você acha que ninguém vê? Eu vou fazer aqui porque o pastor nem está aqui, meu líder não está aqui, ninguém está vendo. Queridos, o dono de tudo está vendo. Deus está vendo. Eu lembro um dia que eu e o Chico estávamos na praia e eu falei assim para ele:
velho, nós tínhamos nos convertido fazia 1 ano mais ou menos. E na praia, aquele calor, comendo um camarão, eu falei assim para ele: Chico, vamos tomar uma caipira? Ele falou assim: França, você tá louca? Nós já se batizamos. Eu falei: ninguém tá vendo aqui. Pecado oculto. Quando você tá lá na internet, mas meu líder nem sonha. Pecado oculto. Tudo isso vai impedir você de ganhar vidas para Jesus. Outra causa da esterilidade: vergonha. Quem aqui tem vergonha? Vergonha? Ergue bem a mão. Vergonha. Tem vergonha. Vocês estão rindo do meu vergonha, né? Saquei. Queridos, durante muito tempo a gente faz coisas na vida que a gente não tem vergonha. A gente dança pro capeta no carnaval. A gente faz várias coisas. E é tudo lindo. Bebe, vomita, cai na rua, faz barraco e é tudo bonito. A gente não tem vergonha. Não é? Agora, para falar de Jesus, daquele que morreu por mim e por você, para que você tivesse uma vida melhor, a gente tem vergonha. É engraçado isso, né? Querido, que a vergonha não seja um empecilho na tua vida. Toda vez, a partir de hoje, que você sentir vergonha, você vai lembrar: eu não posso ter vergonha de falar daquele que morreu na cruz por mim, para que eu fosse liberta. Amém, queridos? Outro, timidez. Francis, sabe o que é? Eu sou muito tímida. Eu não sei falar, eu não sei. Querido, a obra não é tua, a obra é de Deus. Deixe ser usado e Deus vai fazer a obra através da tua vida. Outro, caráter não tratado. Esse pega. Caráter não tratado. Sabe aquele lance que o pastor fala assim: irmãos, nós precisamos estar lá às 8 horas. Nós precisamos ser pontual. Vocês entenderam, irmãos? O pastor falou, mas ele nem sabe. Hoje meu dia foi pesado, foi cansado. O que é? Vou dar um migué, vou chegar às 8h30, ele nem vai perceber. Caráter não tratado. Insubmissão. Se você é assim, é sinal que você tem esterilidade na tua vida. Outro, falta de disposição. Você é disposto para tudo, menos para as coisas de Deus. Querido, a falta de disposição também vai fazer com que você não ganhe vidas para Jesus. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Então essas são as causas da esterilidade espiritual. Mas existe um tratamento. E qual é esse tratamento? O tratamento para você vencer a esterilidade espiritual na tua vida é, a primeira coisa, desejar ganhar vidas. E a segunda coisa, amar as pessoas. Queridos, quando vocês colocarem isso dentro do coração de vocês, desejar ganhar vidas e amar as pessoas, você vai vencer a esterilidade espiritual da tua vida. Quando eu falo amar vidas, é amar vidas, é se colocar no lugar da pessoa. Eu tenho uma discípula que ela tem tudo para ser líder, mas ainda não é. E um dia eu cheguei e fui conversar com ela e falei assim: querida, eu vejo um potencial em você muito grande, mas o que acontece que você ainda não é líder de célula? Ela é uma pessoa simples, uma pessoa humilde,
E nós estávamos conversando e ela começou a chorar. E ela começou a chorar muito. E ela falou assim: Franci, eu não quero ser líder de célula porque eu tenho vergonha dos meus dentes. Eu falei: por quê? Por que vergonha? Ela não tinha dente na frente, assim. Ela não tinha dente. Os dentes que ela tinha estavam todos podres. Queridos, naquela hora eu me coloquei no lugar dela. E nós choramos juntas. E naquela hora nós começamos a orar e pedir para Deus que Deus encaminhasse um dentista, alguém, para que ela pudesse ter os dentes. E ela foi no dentista e ela chegou para mim e falou assim: Franci, eu fui no dentista, mas é muito caro, eu não vou ter condições. Eu falei: você vai em nome de Jesus, algo vai acontecer. E naquele tempo eu e o Chico estávamos guardando dinheiro para comprarmos um sofá novo para nossa casa. Aí, queridos, eu estava orando e Deus falou assim para mim: fica sem sofá e dá o dinheiro para que ela possa colocar os dentes. Queridos, eu fui falar com a minha líder, querendo ouvir assim: não, você não pode fazer isso, você tem que comprar o sofá. E ela olhou para mim e falou assim: obedeça a Deus, querida. Ai, meu Deus, o dinheiro do meu sofá, e agora como é que vai ser? Mas tem mais uma coisa: o dinheiro não é só meu. Oh, glória a Deus, o dinheiro é do Chico também, então eu vou ter que conversar com ele. E nós estávamos conversando e eu falei para ele: Chico, tem uma coisa para te falar. Ele falou: pode falar, França. Aí eu falei assim: sabe, ele já sabia dessa história da minha discípula, dos dentes. E eu falei assim: sabe o dinheiro do sofá? Ele começou a rir na hora. Ele falou: sei, pode dar. Pode dar. Pode dar, porque Deus já falou comigo. Queridos, quando você entender que você precisa amar pessoas, ganhar vidas, você vai fazer e não vai ser pesado. E Deus vai te honrar. Sabe o que aconteceu? Uns 20 dias depois, a minha mãe chegou na nossa casa e falou assim: filha, vou dar um presente para vocês. Eu quero que vocês vão lá naquela loja. E é uma loja, gente, ó, que tem sofá supimpa. Ela falou assim: vai lá e compra o sofá que você quiser. Eu vou dar para você o sofá. Queridos, você precisa fazer isso. Amar vidas, desejar ganhar, fazer a obra de Deus, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Amém, queridos? Eu queria que vocês fechassem os olhos. E nesse momento, que você falasse para Deus: Deus, eu reconheço que eu sou egoísta. Senhor, eu reconheço que eu quero muitas coisas para mim. Muitas vezes eu deixo o outro padecendo, Deus, mas eu preciso ter. Que nesse momento você possa ir pedindo ao Espírito Santo para que o Espírito Santo mostre a você nessa hora o que é que tem causado a tua esterilidade espiritual,